Durante o século XX, nossa expectativa de vida quase dobrou. O ser humano, que antes vivia 50 anos, hoje já chega a viver 100. Que desafios essa significativa extensão da longevidade gera no campo profissional, no amor, no ecossistema e na ciência? O programa de hoje traz o filósofo Renato Janini Ribeiro, o engenheiro florestal Fábio Scarano, a biomédica Regina Marcos e o psicoterapeuta Flávio Gicovati, que refletem sobre como aproveitar bem esse tempo extra que ganhamos na vida. A questão é como preencher de conteúdo de qualidade essa expansão na duração. Quer dizer, nós temos ainda hoje uma dificuldade muito grande de dar conteúdo ao tempo livre. Essa, na verdade, é uma questão dupla. Em primeiro lugar, como garantir que as pessoas tenham uma qualidade de vida do ponto de vista físico, ou seja, que não desenvolvam doenças que as entrevem, não desenvolvam problemas que as tornem pouco saudáveis, que as façam sofrer fisicamente, etc. E o segundo ponto é como essas pessoas podem se manter lúcidas e ter prazer mesmo findo o período de trabalho ou de preenchimento da sua vida com o trabalho com o emprego. São duas questões diferentes porque todos nós conhecemos pessoas que estão extraordinariamente lúcidas, mas a quem as forças começaram a faltar e que sofrem, às vezes, muito com isso. E todos nós conhecemos pessoas que estão muito bem fisicamente, mas que foram perdendo a lucidez e sofrem com isso. E conhecemos também pessoas que, cessado o período de trabalho, por qualquer razão que seja, aposentadoria, compulsória ou voluntária, por qualquer razão que seja, pessoas que não conseguem preencher a sua vida com outro interesse que as empolgue. Então, nós temos diante de tudo isso algumas questões práticas ou não práticas, fáceis ou difíceis, que consistem, em primeiro lugar, em procurar garantir que as pessoas, até o momento de morrer, tenham a melhor saúde possível. Claro, isso estou dizendo é um pouco paradoxal, porque uma pessoa morre, enfim, porque não tem mais saúde para viver. Mas uma questão seria a gente tentar fazer que a pessoa chegasse até o fim da vida com o mínimo de sofrimento físico possível. Isto não está longe de suceder, pelo menos a dor hoje é algo que pode ser rapidamente aplacado. Quer dizer, uma pessoa há um século poderia sofrer dores por dias e dias, hoje uma dor geralmente você consegue pelo menos paliá-la, pelo menos dar-lhe um paliativo, fazer que a pessoa pare de sentir a dor em questão de algumas horas. Em quase todos os casos, você pode levar uma pessoa ao hospital e em algumas horas, dor ela não sentirá. Pode não ter sido resolvido o problema, pode não vir a ser resolvido, mas a dor pode ser reduzida. Então, iniciativas nessa direção, avanços na saúde, tudo isso é muito importante. O segundo ponto é que essas pessoas com saúde tenham também um preenchimento de conteúdo nas suas vidas que passa pela cultura. Não estou aqui distinguindo alta e baixa cultura. Mais do que a obra, importa muito a experiência cultural. E importa muito que essa experiência cultural modifique a pessoa, mas que modifique a pessoa no sentido de abri-la, no sentido de dar-lhe mais opções, de fazer que ela veja o mundo com olhos mais lúcidos, mais abertos, menos preconceituosos, que ela conheça mais coisas. É isso que é a cultura. Ora, isso implica duas coisas. Por um lado, que você tenha uma disponibilidade de produtos. Por outro lado, e mais importante, que as pessoas tenham sido formadas para receber esses produtos e elaborá-los e serem ativas no recebimento deles. Que elas não sejam pessoas que apenas ouvem, que apenas veem, que passivamente se preparam para dormir. Que é, vamos dizer, uma boa parte do que se faz em termos de recepção da assim chamada indústria cultural hoje. E o terceiro e último ponto é como fazer que a pessoa que cessa de trabalhar encontre conteúdo no lazer, encontre razão de viver no lazer, no momento que você não trabalha mais, no momento em que certas coisas deixaram de ter significado. Isso pode ser muito duro. Pode ser muito duro uma pessoa que exerceu uma posição não mais exercê-la. Deve ser muito duro um político ser derrotado numa eleição. Deve ser profundamente duro. Como fazer que, mesmo que o outro
eventualmente não esteja muito contente com você, você pelo menos esteja contente com as coisas que faz. Nos primeiros dias, quando o senhor acordava e pensava, e agora, o que eu vou fazer? É muito delicado você se ajustar, se adaptar. Eu entrei em depressão. Me escondia, não tinha a personalidade de eu defender, de eu enfrentar uma situação. Encarar aquilo, né? Eu consegui superar aos pouquinhos. Comecei a me dedicar a oferecer assistência à minha família, coisa que não fazia antes. Embora essa energia profissional, ela existe até hoje, e eu não posso apagar ela. Não há como apagar uma energia de 39 anos de trabalho. Claro. Eu aprendi que quando vêm as dificuldades, elas têm que ser enfrentadas. Ano após ano, dia após dia, um outro após o outro. Eu me programo hoje para o 2020. Por quê? Por causa do nosso neto. E todo dia você tem uma nova lição, você tem uma nova condição de vida. Se você não está preparado mentalmente, você não consegue enfrentar a vida. Eu estou me educando dia a dia para eu manter a minha mente sadia, para manter a mente ocupada. Se eu manter a minha mente ocupada, o meu corpo vai sorrir, ele vai me devolver esta condição de vida. Eu me cuido porque eu gosto da minha pessoa. Eu gosto de mim. Eu tenho condições para eu sobreviver, fazer qualquer coisa. Hoje eu me sinto livre. Com o aumento da expectativa de vida, devemos cuidar melhor do nosso mundo, já que viveremos mais tempo nele. No próximo bloco, as delicadas relações entre a natureza e o mundo longevo. No senso comum, o aumento da longevidade significaria um aumento populacional e, consequentemente, maior destruição da natureza. Mas será que não conseguimos transformar essa longevidade em sabedoria? Será que, ao contrário do que se espera, cuidaremos melhor do mundo no qual passaremos cada vez mais tempo? O aumento da longevidade humana é um fato. Só para a gente usar o nosso próprio país como exemplo, em 1970, a expectativa de vida no Brasil era de 55 anos. Hoje, essa expectativa já é de 70 anos. E tem países do mundo, como o Japão, por exemplo, onde a expectativa de vida já supera a barreira dos 80 anos de idade. E o que se prevê é que dentro de mais alguns poucos anos, talvez até a própria geração que está nascendo agora, tenha a possibilidade de viver 115, 120 anos. Agora, paralelo a isso, durante esse mesmo período em que a longevidade humana tem aumentado, quer dizer, ao longo principalmente desses últimos 30 anos, tem sido também, bem provavelmente, os 30 anos de maior dano que a humanidade tem causado à natureza. No que diz respeito à biodiversidade, os danos são bastante óbvios. Para vocês terem uma ideia, a taxa de extinção atual de espécies gira em torno de 100 a 1000 vezes o que era de se esperar se não houvesse interferência do homem sobre a vida na Terra, que é o que se chama de taxa de extinção natural. Então, a taxa de hoje é de 100 a 1000 vezes superior do que a taxa de extinção natural. Antes da Revolução Industrial se iniciar, nós tínhamos qualquer coisa em torno de 270 partes por milhão de CO2 na atmosfera. Hoje,
esse número já gira em torno das 370 a 400 partes por milhão. Quer dizer, de lá para cá foi um aumento considerável. 20 das maiores temperaturas médias do planeta Terra registradas na história foram registradas dos anos 80 para cá. Então, esse cenário de mudança climática é mais do que só um prognóstico, é um cenário real. Agora, será que tem relação esse cenário negro aí que está sendo pintado de extinção de espécies, de mudanças climáticas profundas? Será que isso está relacionado, de fato, com esse aumento na longevidade humana? Creio piamente que não. Eu acho que, pelo contrário, essa longevidade vai fazer com que a gente reverta esse processo de dano ao meio ambiente e ao clima. Também foi nos últimos 30 anos, quando a longevidade humana aumentou e quando a expectativa de vida nesse país aumentou, que o Brasil teve a maior taxa aí, ao longo da sua história de criação de unidades de conservação, assinou boa parte dos tratados existentes sobre diversidade, sobre conservação da biodiversidade e até o protocolo de Kyoto aí sobre o controle das emissões. A saída, ainda que o homem, de um lado, venha causando todos esses danos, por outro lado, com a sua ciência e com a própria tecnologia, parece que o homem tem algumas alternativas a apresentar para esse fim. Começa-se a ver uma eficiência maior no uso da energia. Aqui no Brasil, de novo, como exemplo, a gente teve o episódio o infeliz episódio do apagão alguns anos atrás, e por pior que aquilo tenha sido para nós, aquilo deixou um resultado ótimo. A gente segue economizando energia. Aprendemos naquela época, foi perverso aqueles dias, foi triste para a gente, mas teve um efeito bastante positivo. Aprendemos a usar melhor a nossa energia, gastar menos. Então, essa eficiência energética que vai ser necessária para que a gente não alcance em 2050 essas taxas alarmantes de concentração de CO2 na atmosfera, vai passar tanto por um avanço tecnológico como também por um avanço humano. Então, esse tipo de coisa é da parte do usuário, e os usuários no Brasil e no mundo têm aprendido a se comportar melhor. Várias empresas que emitem CO2 já têm investido, por exemplo, em plantio de florestas e até em compra de áreas para conservá-las, porque cada uma dessas áreas verdes tem um potencial enorme de sequestrar esse carbono que está em excesso na atmosfera. Isso vem aumentando muito também no Brasil nos últimos anos. As atividades agrícolas e florestais também precisam se conscientizar que talvez mais importante nesse momento do que expansão de fronteira agrícola e florestal é justamente a necessidade de aumentar a eficiência dessas unidades produtivas já existentes, ao invés de sair expandindo em direção a novas áreas virgens, que normalmente incorre em destruição de sistemas naturais, e o uso de fontes alternativas de energia. E essas fontes alternativas, o Brasil vem dando um número de lições nesse aspecto. Um deles é o do uso do álcool como combustível. E aí se seguem vários exemplos. Mas, enfim, isso é para mostrar também dentro desse âmbito que tanto no que diz respeito à conservação da biodiversidade, como no que diz respeito a esse controle das emissões de gases que vão vir a alterar profundamente o nosso clima, o homem tem feito bastante coisa, produto da sua ciência, produto da sua tecnologia e produto da sua organização social também. Para o filósofo alemão Martin Heidegger, o mundo no início do século XX havia se transformado num universo puramente técnico, no qual o homem estava preso. Dependíamos da técnica para garantir a dominação sobre a natureza. E com isso, nos afastávamos da nossa essência. Mas Heidegger, citando o poeta alemão Hölderlin, alertou que a solução para o problema viria da própria técnica. Onde há o perigo, cresce também o que salva. Se a gente olha esses números que eu mostrei aqui no começo da fala, sobre conservação de biodiversidade, as espécies sendo extintas e a quantidade de CO2 e outros gases tóxicos que a gente emite para a atmosfera, o homem, sob essa ótica, é um perigo. E a sua tecnologia é também um perigo. Mas a segunda parte aqui das informações que eu passei para vocês mostra que na capacidade do homem e na sua própria tecnologia reside também a salvação para esse perigo. Para mim, para a gente solucionar esses problemas que a gente tem gerado sobre a face da Terra, vai requerer sabedoria. Sabedoria é um outro nível. Não é informação,
não é conhecimento. Certamente não é informação escolástica de sala de aula, só. Tem outros campos aí da sabedoria. E sabedoria, em várias civilizações mais antigas, era própria dos anciãos, dos mais velhos, e não dos mais jovens. O meu avô, Francisco Vicente Scarano, está com 101 anos de idade. O meu filho, Vitório Vente Scarano, ele está com 1 ano de idade. São 100 anos de diferença entre o meu avô e o meu filho. Eu adoraria que o meu filho tivesse a chance de beber direto da fonte do meu avô. Mas não vai dar tempo. Quando o meu filho tiver idade de entender as coisas belas que ele tem a dizer sobre a natureza, sobre o uso da natureza, o meu avô certamente não vai mais estar aqui com a gente. Quem sabe, com a nossa longevidade aumentada, a gente possa fazer com que essa comunicação oral dos bisavós com os bisnetos, dos tataravós até com os tataranetos, possa fazer com que o nosso mundo melhore a ponto das futuras crianças terem água em abundância, plantas em abundância, recurso natural em abundância para que vivam bem e permitam que outras espécies vivam também. Do ponto de vista ambiental, a longevidade do homem e a conservação da natureza podem andar juntas. Confira no próximo bloco um outro par que também pode andar lado a lado: o envelhecimento e a saúde. De nada adianta vivermos mais se não levamos uma vida boa. Entre outras coisas, precisamos realizar escolhas entre o que é ou não saudável. Hoje, a própria ciência, que sempre nos orientou nessas escolhas, depara-se com a necessidade de reavaliar seus parâmetros. Nesses últimos 100 anos, a duração de vida, a expectativa de vida, se eu quiser falar tecnicamente, do ser humano aumentou. Mas não aumentou o span life, não aumenta a duração total da vida. Isso é um processo que até hoje nós achamos que é espécie dependente. A ciência está usando uma palavra nova, a senescência. Então, o envelhecimento pode até ser bom, o envelhecimento é o correr da vida. A senescência é a hora que se perde a capacidade de manter. Então, a ciência melhorou muito a condição de vida, não tenho dúvida. Mas ela não tirou o ar do acaso, porque, na realidade, a própria física ainda trabalha no acaso. E, na realidade, todas as nossas atividades são caóticas. Falando em caos, eu tenho que voltar para a ciência e dizer o caos é determinista. O que é o caos? É uma equação matemática muito bem conceituada, a gente resolve ela. Não é fácil, é difícil, mas é solúvel, só que ela depende de onde iniciou. Tecnicamente, o caos é o seguinte: se eu parto de A, eu chego em B. Se eu parto de B, eu chego em Z. Se eu parto de... Então, depende de onde eu parto, é para onde eu vou. Então, na realidade, é caótico? É caótico. Mas eu começo a saber que eu posso partir melhor. Eu começo a saber que eu passo a ter formas melhores de manusear com essa ciência. Então, a hora que eu estou na busca da verdade, na busca de atitudes, existe a atitude correta? Então, se alguém levantar a mão e dizer assim, bom, tomar antioxidante é bom? A minha resposta vai ser uma só. Comer açúcar é bom? Talvez se eu me reportar a Macan em 1930, que foi o primeiro sujeito que mostra que restrição alimentar, um certo padrão, não falta de alimento, pelo amor de Deus, mas um certo padrão de controle alimentar, é bom? Vão dizer sim, talvez seja. Mas não é bom. Quer dizer, na realidade, excesso de açúcar é ruim? É ruim. Falta de açúcar não é bom. Agora, tem pessoas que precisam ter falta de açúcar, não ter dieta com açúcar. Sim, existe. Todo mundo conhece os diabéticos. Então, na realidade, o que nós vamos ter agora são as grandes chamadas escolhas individuais. E como essas escolhas individuais são feitas?
Como é que nós escolhemos? Como é que eu sei o que é bom para mim e não é bom para a senhora que está aqui na minha frente? Por quê? Por que é bom para mim e não é bom para ela? Como é que eu vou saber isso? Será que é bom para nós duas tudo ao mesmo tempo? Saber comer, e não é se privar, saber comer faz parte do bom da vida longa, cai agora na história mais fascinante que nós estamos vivendo no século XXI. Que é uma história que até nós cientistas temos muita dificuldade ainda e muitos de nós ainda não estamos preparados para entender. É saber que o estômago deixou de ser aquele triturador de alimentos. O estômago passou a ser uma glândula que produz vários hormônios e vários hormônios que controlam várias reações do organismo, inclusive apetite ou não apetite. Então, por exemplo, experimentos novamente feitos em ratos, roedores, camundongos, que trazem alguma informação. Esses animais, como todos nós, têm predileções alimentares. Então, todo mundo gosta disso. E eles gostam de açúcar, eles gostam de chocolate, eles gostam do que a gente chama no laboratório de jack food, quer dizer, aquela comida que a gente não deve comer. E realmente, se você oferece comida com esses sabores, é impressionante como eles vão lá e não vão naquela proteína ração. Eles rapidamente aprendem aquilo que a gente também gosta, não sei porquê, mas enfim, assim é. Se a gente pega um animal desses, e na hora que ele vai comer alguma coisa que ele acha que é boa, ele recebe algum estímulo aversivo, ele não vai mais comer aquilo que é bom. Agora, a coisa mais interessante é que quando ele recebe um estímulo aversivo, sobem determinadas moléculas no sangue, aumenta o nível de determinadas moléculas no sangue, que nós sabemos que são sinalizadores de estímulos aversivos. Depois, quando ele tem aquele sabor, mesmo ele não recebendo mais aquele estímulo aversivo, mostra o grupo do João Palermo Neto da USP que aquele mesmo sabor passa a gerar aquelas moléculas aversivas. Então, na realidade, os organismos também buscam aquilo que é melhor para si. E isso a ciência diz, quando esses padrões de moléculas de aversão sobem de forma sistemática, o envelhecimento, e não o bom envelhecimento, o mau envelhecimento, a geração de doenças chega mais cedo. Então, na realidade, essas inter-relações são extremamente importantes. O organismo estressado se defende pior. Por que envelhecimento e doença vêm tão junto? Porque todos vocês sabem que envelhecimento e doença são duas coisas que nós associamos muito. Será porque os velhos ficam mais doentes? Ou se é porque nós cuidamos mais dos velhos quando estão doentes? Muito provavelmente sim. Mas, na realidade, nós agora temos pessoas que envelhecem sem ficar doentes. Mas nós tivemos sempre. Isso não é hoje. Isso não é hoje. Quem que não se lembra? Eu me lembro dos meus antepassados. Alguns deles realmente foram até os seus 99 anos sem nunca se queixar de nada. Então, na realidade, nós tínhamos alguns exemplos. Agora esses exemplos estão aumentando. Aumentando por quê? Porque a qualidade de vida melhorou. E quando eu digo em qualidade de vida, é o conhecimento de como levar a boa vida melhorou. Nós estamos trabalhando num sistema de integração. Isso é importante no envelhecimento? Claro que é. Claro que nós estamos começando a ver que da mesma forma que a gente diz eu posso viver de várias formas, eu posso envelhecer de várias formas. Quer dizer, não existe mais o problema, o envelhecimento e a senescência deixaram de ser sinônimos. Eles passaram a ser coisas que vão acontecer. Então, na realidade, será que saber e ser são coisas que se interligam? Sim, são. Do ponto de vista de envelhecimento biológico, são e seguramente são. Nós podemos melhorar o sistema. Agora, nós nunca vamos perder a dica do acaso. Eu gostei muito da dica do acaso, porque eu acho que realmente é uma dica excelente. Quer dizer, a vida sem o acaso não é vida. A vida sem a surpresa não é vida. Nesse início de milênio, a ciência começa a trazer respostas fundamentais sobre a saúde e o envelhecimento. Já no amor, a vida longeva nos coloca diante de uma questão. Os relacionamentos estão durando pouco ou nós é que estamos vivendo mais? No próximo bloco, o amor na longevidade.
A juventude é a fase na qual o corpo passa por transformações tão grandes que a mente deve realizar um esforço enorme para acompanhar o seu desenvolvimento. Mas e na velhice? Qual a relação entre o que vemos no espelho e a percepção de nós mesmos? Quando chega pelos 50, 55 anos, e principalmente nas mulheres, a pessoa tem uma alma que acha ou sente jovem, se sente jovial e olha no espelho e vê sinais indiscutíveis de que aquela jovialidade do espírito não está presente mais na carne. Então surge a vontade não mais de adequar, como deveria ser, a alma ao novo corpo. Surge uma vontade curiosa hoje estimulada pela cultura e pela sociedade de consumo, que é a vontade de adequar o corpo à alma, ou seja, vamos rejuvenescer o corpo para ele se aproximar daquilo que eu sinto a meu respeito dentro. Então as pessoas fazem plástica uma atrás da outra, parece que ficou feio e proibido envelhecer, justamente numa época em que as pessoas vivem este terceiro período da vida na forma mais longa do que em qualquer outro momento, né? Então, essa briga contra o envelhecimento faz com que as pessoas tendam a tratar a velhice como se fosse uma continuação da mocidade, o que é, na minha opinião, um grande equívoco, porque a velhice é uma terceira fase mesmo, não é? Não sei se é a melhor ou é a pior idade, mas é uma outra fase, não é? E é uma outra fase que tem que ser vivida como tal. E não é assim que as pessoas veem a velhice hoje. As pessoas encaram a velhice como uma espécie de fatalidade horrível que tem que ser evitada a todo custo por meio das cirurgias, por meio de medicações, por meio de exercícios estafantes, por meio do diabo. Tudo menos envelhecer, não é? Então, o velho, teoricamente ideal, é aquele que não envelhece. Isto veio agravado ainda, agora na psicologia masculina, pelo surgimento de certos medicamentos que ativam a vida ou permitem um prolongamento da vida sexual, da vida erótica masculina. Então a pessoa tem disfunção eréctil, toma um remédio, resolve a sua disfunção eréctil, e isto tem sido, por exemplo, causador de alguns conflitos graves em certos casais casados há 25, 30, 35 anos, onde inexoravelmente, e independentemente da idade propriamente dita, a vida sexual conjugal se arrefece, não é? Um parceiro sexual de 30 anos jamais poderá competir com um parceiro sexual recém-adquirido. Então, evidentemente que os homens, principalmente, que são extraordinariamente visuais, estimulados numa cultura onde as moças se fazem cada vez mais bonitas, cada vez mais atraentes, eles, de posse do medicamento que lhes confere uma função eréctil que eles talvez não tivessem antes e uma autoconfiança que certamente eles recuperam graças ao medicamento também, eles ficam muito fascinados com a possibilidade sexual da abordagem das moças tão bonitas que ficam aí também, francamente, aparentemente mais disponíveis também para os senhores mais velhos. Isso tem sido causa de muitos divórcios tardios. Isso não acontecia antigamente, sabe? As pessoas se divorciarem depois de 30, 35 anos de casado, aos 55, 60 anos de idade, era uma coisa muito rara. Hoje é um fato bastante frequente. E essa frequência de divórcio quase sempre principalmente por iniciativa masculina e relacionado com o fato de que o homem se encantou com alguma moça. A diferença de idade em si não é nada que me deixasse ou que me deixaria muito encantado, mas não seria tão grave não fosse o fato de que essas relações reproduzem e repetem os padrões mais tradicionais e clássicos, aqueles que a gente vem lutando tanto, pelo menos eu, há pelo menos 30 anos, lutando para contribuir para desfazer, ou seja, que as moças usem os seus poderes sensuais para, através deles, conseguir acesso aos homens bem-sucedidos. Porque é evidente que quase todos esses divórcios tardios dos homens não se dá
com qualquer homem. Se dá quase sempre com homens bem-sucedidos, que são, por acaso, muito mais atraentes para as mocinhas. As relações amorosas. Curiosamente, as relações amorosas... Amor, vocês sabem, é, da minha maneira de pensar, completamente diferente do sexo. Amor é paz, amor é aconchego. Amor é o sentimento que eu tenho pela pessoa cuja presença provoca em mim paz e aconchego. Ou seja, o primeiro objeto de amor de todos nós seria a nossa mãe, cuja presença provoca, na infância, desde pequenininha, esse aconchego e essa sensação de paz, de acomodação ali no colinho dela. Não é? Esse aconchego não tem nada a ver com a estimulação erótica. Com o passar dos anos e sem o uso de recursos farmacológicos, o erotismo tende a arrefecer. Com ele arrefece também um pouco a vaidade. Arrefecem vários outros elementos da personalidade. De modo que mesmo pessoas que viveram uma mocidade conjugal tumultuada, cheia de brigas e com muitas, às vezes, diferenças, tendem a viver melhor a partir dos 55, 60 anos de idade. De ambos, quando o casal se mantém junto, quer dizer, quando o casal é longevo e casou-se antes e continua vivendo junto. A tendência é melhorar a relação. E a tendência para melhorar a relação deriva não só do fato de que com os anos talvez as pessoas se tornem um pouco mais tolerantes e pacientes, e também porque o número de problemas e dificuldades tende a diminuir. Ou seja, depois de uma certa idade, a gente já sabe se ficou rico ou não, se deu certo ou se deu errado, se quem foi bem e quem foi mal. A gente já sabe o que foi feito dos filhos, como é que é a cara dos filhos, dos netos. Os filhos já foram embora, se a gente teve sorte, não é? Porque hoje há casos em que os filhos também não vão mais embora, não é? Então, uma vez eu vi um decalque num automóvel americano, nos Estados Unidos, que dizia assim, que a vida começa quando os filhos vão embora de casa e o cachorro morre. A vida sexual dos casais, né, anda, não é nenhuma maravilha, mas anda dentro de um ritmo que vai depender da qualidade do que foi a vida antes. Quer dizer, os casais que se davam bem sexualmente continuam se dando bem. A frequência, naturalmente, tende a cair quando não se faz uso de recursos farmacológicos extraordinários. E as pessoas aceitam isso com tranquilidade. A ternura cresce, veja só, então o elemento amoroso, que seria o aconchego, a ternura cresce e o erótico decresce. O que, mais uma vez, confirma a ideia de que amor é uma coisa e sexo é outra coisa. Para que o sexo cresça, é preciso que surjam esses encantamentos por parceiros novos, né? E, em geral, bastante mais jovens. E esse encantamento por parceiros jovens, às vezes, são de intensidade fulminante, porque o homem mais velho, especialmente numa cultura como a atual, que louva mocidade, erotismo, competência física, beleza, enfim, tudo que a mocinha tem e que ele, na realidade, acha que pode ter acesso graças aos recursos farmacológicos que ele dispõe e a sua posição profissional, financeira, etc., ele pode ficar meio deslumbrado com essa possibilidade de ter continuidade e acesso a essas novas relações. Então, às vezes, o indivíduo se apaixona, né? O homem, principalmente, se apaixona por uma mulher bem mais moça, larga tudo. Isso eu tenho acompanhado com uma boa frequência. Larga tudo, se casa de novo, tem filhinho, porque a mulher moça não tem filhos e vai querer o filho, não é? O filho. E eu fico sempre pensando que o indivíduo, em vez de viver a terceira fase da vida, ele reinventa os problemas da segunda fase. Ou seja, ele recria os problemas dos quais ele finalmente tinha se livrado. Né? Então, ele refaz, ele vai viver de novo a segunda fase da vida, né? Agora numa condição até meio desagradável de ter uma mulher muito mais moça, com a qual ele pode se sentir inseguro, ameaçado e eventualmente enciumado em breve.
O que eu não gosto mesmo é desta coisa da velhice ter que ser a continuação da mocidade, né? Que os velhos têm que ser, sabe, continuar com o vigor da juventude e que o velho se orgulha de ainda ser moço, o velho que ainda faz tudo o que os moços fazem. Eu acho que velho é velho. Na verdade, o velho tinha que ser o velho feliz. Eu acho que na minha cabeça, o meu sonho é assim, como é que é o velho feliz? E não o velho que imita o moço. Eu não tenho nada contra a cirurgia estética, não é? Desde que feita com comedimento, de uma forma razoável, e não essa obsessão por manter uma mocidade que obrigatoriamente tem que terminar. Como eu acho extremamente interessante as pessoas se cuidarem. Quer dizer, não estou fazendo aqui o elogio das pessoas relaxarem, não é? Mas a vaidade física tem que diminuir. Aliás, a vaidade em geral tem que diminuir com o passar dos anos para que o velho possa ser um velho feliz. Aliás, se a gente fosse sério mesmo, pensaria que a vaidade, que é a matriz da competição, da rivalidade, da tensão, das disputas, de tudo que há de complicado no mundo, que pode ser que seja até muito bom para fins evolutivos, de fabricar progresso, mas que é complicado, deveria ser controlada esta mesma vaidade até mesmo durante os anos da mocidade. E você reinventar esta vaidade ou recriar a vaidade justo quando ela arrefece naturalmente com a idade, inclusive com a própria sexualidade que se esfria, eu acho que tem uma certa dose de maldade com a própria pessoa, porque é bom você não ter tanta vaidade. A pessoa com menos vaidade, por exemplo, pode ter relações mais cordiais, melhores amizades, não é? As pessoas mais velhas que não brigam contra a idade costumam frequentar mesmo, às vezes, clubes para jogo, clubes para dança, né? Em São Paulo existem alguns clubes de dança frequentados pelo pessoal mais velho, e eles não vão obrigatoriamente lá para fazer campeonato, para ver quem dança melhor, né? Essa coisa de quem faz melhor, quem é o primeiro, quem está na frente, é uma mentalidade que deveria ir desaparecendo, até porque profissionalmente isso também tende a arrefecer, porque afinal de contas o velho feliz, né, é um aposentado ou semi-aposentado, né? Se não for aposentadíssimo, é um indivíduo que também já não está mais naquela luta, né? Já mais ou menos estabeleceu os seus limites de competência profissional, ele sabe até onde vai e aonde não vai mais. Aceitar que a aparência física fica menos importante, mesmo quando há atividade física, do que o vigor. Quer dizer, boa disposição física, busca por uma atividade, por um corpo sadio, ativo, enérgico, é uma coisa super legal, não é? E que deve ser cultivada, eu acho, até o maior tempo possível, até a idade mais tardia possível, mas sem a preocupação que tem uma gordurinha aqui para você ir lá fazer lipo daquela gordurinha. Não é assim, né? Tem que aceitar esse decaimento, vamos dizer assim, estético, e aceitar que a velhice é um período reflexivo, um período talvez mais de sabedoria, um período mais de cultivar prazeres de natureza intelectual, não é? Prazeres de natureza intelectual que às vezes durante os anos da mocidade a gente é obrigado a deixar em segundo plano, até por força de estarmos tão ativos e atuantes dentro das nossas atividades, com medo de nos perdermos dos nossos concorrentes, etc. Então, com a idade, a gente pode amolecer, pode ficar um velho folgado. Folgado significa mais prazer e menos dever, né? Que a idade é esta, é para isto, mesmo quando está trabalhando, mas mais prazer e menos dever, não é? Mas curtição foi uma palavra inventada pelos jovens dos anos 60, né? Eles inventaram a palavra, eles curtiram enquanto jovens, mas hoje, essa turma que todo mundo valoriza e inveja e copia, que são os dos 20 aos 50, fazem tudo menos curtir. É uma gente que se mata de trabalhar e de competir e não vejo razão nenhuma para eles serem meus ídolos. Eu, graças a Deus, já passei desta fase, né? E posso dar uma acomodada, né? Um pouquinho, pelo menos. É tão melhor, né? Também não acho que isto significa que eu deva
renunciar a um aspecto que talvez seja o mais importante de todos, e em qualquer idade, que é a de manter o cérebro poroso, ou seja, de me manter receptivo a novidades, receptivo a novas ideias, a novos projetos, a novos pensamentos. Esta porosidade do cérebro, ela não é presente nem mesmo na metade, uma boa metade dos moços. As pessoas são muito cheias de certezas, convicções, verdades, e é muito chato isso, porque esse processo é não evolutivo. As pessoas evolutivas são aquelas que botam em dúvida as suas possibilidades, as suas ideias, as suas convicções. O vigor intelectual de um homem, como de uma ciência, se mede pela dose de ceticismo, de dúvidas que ele é capaz de digerir, de assimilar. Uma teoria robusta se alimenta de dúvidas. Ela não tem aquela confiança ingênua que nunca experimentou vacilos, mas sim a segurança em meio à tempestade, a confiança na desconfiança. Certamente que a confiança, acaba triunfando sobre esta, e é sobre ela que se mede o vigor intelectual. Por sua vez, a dúvida não subjugada, a desconfiança não digerida, é neurastenia. Com a idade, nós temos outras incertezas mais explícitas e escarradas do que durante a mocidade. Ou a incerteza da nossa condição de seres mortais se manifesta de uma forma muito mais explícita. Ou seja, nós estamos nos aproximando do fim do filme, né? Estamos nos aproximando e não sabemos muita coisa sobre este fim e temos que aprender a viver o filme e a vida como se ela fosse interminável, sabendo que ela pode terminar a qualquer momento, né? E com dignidade, com classe, né? Na minha opinião. Com classe significa sem ficar correndo atrás dos pronto-socorros o dia inteiro, né? Sem ficar com tanto medo, porque a morte vai acontecer sim, e nós não sabemos o que ela é, né? Aliás, saberemos oportunamente todos, os jovens também. Então, aprender a lidar com a morte, eu acho que faz parte da vida, faz parte das coisas do velho feliz, né? O indivíduo que vive a sua fase meio de repouso, de folga, mais gaiato, mais amigo, mais solidário. Aí eu acho que a terceira idade pode ser até vista como a melhor idade, aquela em que a gente se livra um pouco, pelo menos, da vaidade, ou deixa que ela ganhe a sua conotação mais madura, e que é uma conotação interessantíssima, que é o indivíduo buscar o respeito. Eu quero ser respeitado pela minha história, por aquilo que eu fiz, pelas coisas essenciais que nortearam a minha vida e das quais eu possa ter muito orgulho. O Café Filosófico termina aqui. Até o próximo programa.